Para todos vocês que têm dificuldade em entender o processo do corpo de Cristo, eu vou passar alguns pontos fundamentais da Escritura. Lá em Colossenses 3, diz o seguinte: no corpo de Cristo não pode haver grego, bárbaro, cito, escravo, livre, circunciso e incircunciso. Lá em Corinto também fala a mesma coisa. Então precisamos entender como funciona o corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo. A igreja dele está fundamentada sobre ele mesmo. Por isso que ele disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você tem discernimento, entendimento, você verá que só existe um corpo. E esse corpo é comandado por Cristo, através de Deus, que é o cabeça de Cristo. Nós somos membros do corpo. Se um membro quer fazer as coisas diferente, o que vai acontecer? Vai haver dificuldade. É a mesma coisa você, com o pé direito, querer ir para a direita, e o pé esquerdo querer ir para a esquerda. E se você não entender, o que vai acontecer? Um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Então não há, de jeito nenhum, conformidade. E isso tudo porque as pessoas criam dificuldades para que não haja a formação do corpo de Cristo. Precisamos saber definitivamente como funciona esse processo. Caso contrário, nós teremos dificuldades em caminhar, porque o inimigo, ele tem o corpo dele e ele sabe como funciona. E nós temos também que saber como funciona o corpo de Cristo. É esta ajuda que eu estou mandando para vocês que ainda não têm compreensão. Devido a tantas perguntas e questionamentos, eu estou passando para vocês com maior boa vontade, no sentido de que não haja divisão, facção, inimizade, porfia, discussões a respeito do que é para fazer, o que não é para fazer. Tudo está determinado, de acordo com aquilo que foi escrito. Muitos questionam a Bíblia. Isso é normal, isso é evidente. O ser humano é propenso a isso. Agora, quem escreveu a Bíblia? O único lugar que está escrito a respeito de que foi o dedo de Deus foi nas pedras da lei. Fora disso, foi o homem que escreveu. E hoje você vai na livraria e compra uma Bíblia, ela está lá para vender para você. E está escrita. Houve traduções, e muitas traduções, nos prefácios dizem que elas foram copiadas dos originais, traduzidas, melhor dizendo, do grego, hebraico e aramaico. Se elas foram traduzidas, existem os originais ou não existem mais? Caso contrário, eles escreveram aquilo que entenderam e que receberam de alguém orientações, explicações. Então precisamos compreender definitivamente tudo isto para evitar a dificuldade da formação do corpo de Cristo. O Espírito já foi derramado, como diz lá em Atos, o que está em Joel. Já foi feito isso? Lá em Atos diz que ali eram galileus que receberam línguas como de fogo. Apenas eles. E eles falavam das grandezas de Deus para aquelas pessoas que eram de outras nações, suas línguas maternas, porque o Espírito permite isso. E se você pegar e abrir na carta que Paulo pregou, mandou para os de Corinto, lá no capítulo 12, você vai ver os dons espirituais e como que funciona tudo. Aí você vai ter a compreensão exata no sentido verdadeiro do que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, não tem como mudar. Se ele é o cabeça,
Então a gente tem que obedecer a cabeça. Se você não obedece a cabeça, você está fazendo o quê? Está fazendo as coisas pela sua própria vontade. E é isso que eu vou deixar para vocês. Este programa vai ser chamado de O Corpo de Cristo e Sem Sofismas. Obrigado.